Nem todos que caminham ao seu lado são desleais, mas muitos são incoerentes. E a incoerência quase nunca se revela primeiro nas atitudes. Ela aparece antes na linguagem. O caráter não se denuncia quando alguém promete, mas quando repete certas palavras sem perceber. Quem aprende a escutar com atenção deixa de se confundir com intenções vagas, porque quem é falso tropeça na própria fala, enquanto quem é verdadeiro não precisa se explicar o tempo todo. Palavras nunca escapam por acaso. As pessoas não se revelam quando estão calmas, educadas ou tentando agradar. Elas se revelam quando falam sem filtro, quando recorrem às mesmas expressões em momentos de pressão. A linguagem não é apenas comunicação, é confissão. Tudo que alguém acredita sobre o mundo, sobre você e sobre si mesmo acaba vazando na forma como essa pessoa se expressa. Não em discursos longos, mas em palavras curtas, aparentemente neutras, usadas nos momentos certos. O estoicismo ensina que o caráter não se anuncia, ele se manifesta. Quem é falso raramente mente de forma direta. Em vez disso, se contradiz, se esquiva, se protege com palavras simples que carregam fuga moral. Já quem é verdadeiro não precisa performar coerência, porque vive a partir dela. Quando você para de discutir intenções e começa a observar padrões de fala, a confusão se dissolve. A clareza não vem do confronto, vem da percepção. Este conteúdo não existe para rotular pessoas ou alimentar desconfiança, mas para devolver soberania emocional. Quando você entende que certas palavras revelam mais do que promessas, deixa de se frustrar esperando atitudes que nunca virão. Marco Aurélio lembrava que sofremos menos quando ajustamos nossas expectativas à natureza humana. E a natureza humana se mostra, antes de tudo, pela linguagem repetida sob pressão. Não analise palavras isoladas. Observe hábitos. É o hábito que entrega o caráter. A primeira palavra parece inofensiva, mas revela quem evita responsabilidade. Depois não é um não, mas também nunca é um sim. Ela cria uma névoa no tempo. Quem usa essa palavra constantemente evita definir prazos, intenções e posições. A mente que foge da responsabilidade dissolve o tempo para não precisar agir no presente. Pessoas verdadeiras falam com clareza, mesmo quando a resposta desagrada. Dizem quando podem, quando não podem e quando não querem. Pessoas falsas preferem manter tudo em aberto para preservar a própria imagem. Se der certo, se aproximam. Se der errado, nunca se comprometeram. Epicteto ensinava que a virtude exige posicionamento. Quem vive adiando, vive tentando escapar das consequências. A segunda palavra surge para invalidar sentimentos sem parecer agressiva: relaxa. Ela soa calma, às vezes até cuidadosa, mas quando repetida revela algo mais profundo. Relaxa costuma aparecer quando alguém não quer lidar com o que você percebeu ou apontou. Em vez de escutar, reduz. Em vez de compreender, neutraliza. O problema não é a intenção declarada, é o efeito constante. Sua clareza é enfraquecida. Quem é verdadeiro pode discordar, explicar, dialogar, mas não inválida. Marco Aurélio alertava que serenidade não é anestesia. Quando alguém te manda relaxar repetidamente, o pedido não é equilíbrio, é silêncio. A terceira palavra dilui responsabilidade. Todo mundo faz. Quando alguém recorre a essa expressão, não está descrevendo um fato, mas fugindo de um posicionamento moral. O indivíduo se esconde no coletivo para não assumir escolha. Se todos fazem, ninguém responde. Pessoas verdadeiras falam a partir de princípios. Mesmo quando erram, assumem o erro como próprio. Sêneca lembrava que a maioria nunca definiu virtude. O que é comum não é necessariamente correto. Observe quando essa frase surge. Ela aparece para relativizar atitudes, encerrar questionamentos e anestesiar a consciência individual. A quarta palavra começa como concordância, mas termina corroendo, mas. Eu concordo com você, mas. Quando o mas aparece de forma recorrente após uma validação inicial, ele não constrói, desgasta. Serve para preservar a imagem de quem não quer parecer contra, mas também não suporta ver o outro firme. Quem é verdadeiro acrescenta clareza. Quem é falso introduz ruído. Marco Aurélio lembrava que o que é justo não precisa de ressalvas constantes. Se após esse mas você se sente confuso ou inseguro, o apoio era apenas social, não real. A quinta palavra desloca a responsabilidade para você. Você entendeu errado. Essa frase muda o eixo da conversa. O foco deixa de ser o que foi dito ou feito e passa a ser sua capacidade de perceber. Em vez de esclarecer, a pessoa confunde. Quem é verdadeiro reformula, explica melhor, assume falhas de comunicação.
Quem recorre constantemente a essa expressão usa a confusão como proteção. Epicteto ensinava que a verdade não teme explicação. Se algo se repete e sempre te deixa inseguro, isso não é coincidência, é padrão. A sexta palavra transforma comportamento em identidade. Eu sou assim. Quando alguém diz isso, a conversa se encerra. O comportamento deixa de ser escolha e passa a ser tratado como essência imutável. Não há espaço para ajuste, reflexão ou responsabilidade. Pessoas verdadeiras reconhecem traços, mas não se escondem atrás deles. O estoicismo ensina que caráter é prática, não rótulo. Usar identidade como escudo é recusar crescimento. A sétima palavra exige confiança sem merecê-la. Confia. Quando alguém pede confiança sem oferecer consistência, histórico ou clareza, não é convite, é pressão. A confiança verdadeira nasce da repetição de atitudes coerentes ao longo do tempo. Marco Aurélio lembrava que o que é reto não teme verificação. Quando perguntas incomodam e a resposta é apenas confia, o que está sendo pedido não é fé, é suspensão do julgamento. Depois de observar essas palavras, algo se torna evidente. A falsidade não se revela em uma frase isolada, mas em um padrão de linguagem que evita clareza, dissolve responsabilidade e cria confusão. A verdade segue o caminho oposto. Ela é simples, firme e estável. Quem é verdadeiro fala menos, mas sustenta o que diz. Não exige confiança. Constrói. Os estoicos ensinavam que integridade é constância entre pensamento, palavra e ação. Quando essas três coisas caminham juntas, a fala se torna limpa. Não gera ansiedade, não exige vigilância constante, não cria aquele incômodo difícil de explicar. Já a presença de alguém falso exige esforço contínuo para interpretar, decifrar e se proteger. Ouvir com atenção é uma das formas mais silenciosas de poder. Não para expor ninguém, mas para não se confundir mais. Você não precisa confrontar quem é falso para se proteger. Ajustar proximidade, expectativa e acesso já é suficiente. A virtude não é barulhenta, ela é constante. Observe as palavras que mais se repetem ao seu redor ao longo do tempo. Quais trazem clareza? Quais sempre deixam um resíduo de dúvida ou desgaste? Essa observação não exige reação imediata, exige maturidade. Quando você passa a ouvir palavras como sinais, e não como promessas, a confusão perde força. A repetição revela mais que a intenção declarada. E você permanece firme, não porque controla os outros, mas porque governa a si mesmo. Se este conteúdo trouxe clareza sem gerar desconfiança, isso é sinal de amadurecimento emocional. Aqui não ensinamos a atacar pessoas, mas a fortalecer o julgamento interior. Se quiser continuar desenvolvendo percepção, disciplina emocional e domínio de si, permaneça por aqui. E se fizer sentido, deixe nos comentários apenas esta frase: consciência antes de confiança. Depois que você aprende a reconhecer padrões de linguagem, algo silencioso começa a acontecer dentro de você. A pressa diminui. A necessidade de resposta imediata enfraquece. Você não sente mais urgência em convencer, explicar ou se justificar. Porque percebe que a verdade não exige velocidade, ela exige constância. Quem fala a verdade não corre. Quem vive de incoerência precisa se mover rápido para não ser alcançado pelo próprio rastro. O maior erro das pessoas não é confiar demais, é confiar sem observar. Não é se aproximar, é se manter próximo mesmo quando os sinais se repetem. O estoicismo nunca ensinou isolamento emocional, ensinou discernimento. Há uma diferença profunda entre ser aberto e ser ingênuo. O aberto observa. O ingênuo ignora. E ignorar padrões custa caro, porque desgasta a energia mais valiosa que você possui, a atenção. Quando você começa a ouvir com mais cuidado, percebe que certas pessoas falam muito sobre valores, mas pouco a partir deles. Outras falam pouco, mas sustentam o que dizem mesmo quando isso custa conforto, vantagem ou aprovação. A verdade não se adapta ao ambiente para sobreviver. Ela se mantém estável mesmo quando não é conveniente. Por isso, quem é íntegro pode até mudar de opinião, mas nunca muda de princípio sem explicação clara. Existe um alívio profundo em aceitar que nem todos conseguem oferecer o mesmo nível de clareza emocional. Algumas pessoas vivem em constante ambiguidade interna. Não por maldade consciente, mas por falta de alinhamento. Elas querem agradar, evitar conflito, preservar imagem, manter portas abertas. O problema é que esse movimento constante cria relações instáveis. E relações instáveis exigem vigilância permanente. O estoico percebe que paz não nasce da expectativa de mudança do outro, mas do ajuste da própria postura. Quando você aceita quem alguém é pelo que repete,
e não pelo que promete, algo muda na forma como você se posiciona. Você não confronta, não acusa, não cobra. Apenas ajusta. Diminui a exposição, redefine a profundidade, limita o acesso. Isso não é frieza, é higiene emocional. Marco Aurélio dizia que não somos obrigados a permitir que qualquer pessoa participe da nossa vida interior. A porta da mente deve ser vigiada com a mesma atenção que protegemos nosso corpo. Outro sinal importante aparece quando você deixa de sentir necessidade de resposta após certas falas. Antes, talvez você explicasse, argumentasse, tentasse ser compreendido. Agora, você apenas registra. Porque entende que há diálogos que não evoluem por falta de linguagem, mas por falta de disposição moral. A verdade pode ser dita de várias formas, mas só é recebida por quem está disposto a sustentar suas consequências. A maturidade emocional se revela quando você prefere a coerência silenciosa ao esclarecimento interminável. Nem toda distorção precisa ser corrigida. Nem toda confusão precisa ser organizada por você. Às vezes, o maior sinal de domínio interior é deixar que o outro conviva com o próprio desalinhamento. O estoico não se envolve em disputas onde a clareza não é desejada. Com o tempo, você percebe que relações verdadeiras têm menos palavras e mais estabilidade. Não exigem reafirmações constantes, não oscilam conforme o humor, não dependem de pressão emocional para existir. Elas respiram sozinhas. Já relações baseadas em linguagem ambígua exigem manutenção contínua. Sempre há algo para explicar, justificar, reinterpretar. E isso cansa. Cansa porque o corpo percebe o que a mente tenta negar. A linguagem nunca mente por muito tempo. Ela denuncia aquilo que a pessoa ainda não conseguiu organizar internamente. Por isso, não é preciso vigilância obsessiva. Basta atenção serena. Ouvir sem pressa, observar sem julgamento imediato, respeitar o que se repete. O padrão não acusa, ele informa. Quando você passa a confiar mais na observação do que na promessa, a ansiedade diminui. Você não espera coerência onde ela não existe. Não exige profundidade de quem só consegue oferecer superfície. E, ao fazer isso, preserva sua energia para relações que realmente sustentam troca, crescimento e presença real. Há uma força silenciosa em não reagir a tudo, em não corrigir cada incoerência, em não tentar salvar relações que sobrevivem apenas pela sua tolerância. Essa força nasce quando você entende que não precisa fechar portas com violência. Muitas se fecham sozinhas quando você para de sustentá-las artificialmente. O estoicismo chama isso de agir de acordo com a natureza. Não a natureza idealizada, mas a real. Pessoas mostram quem são pelo que repetem quando estão cansadas, pressionadas ou contrariadas. É ali que o caráter escapa. Não para ser julgado, mas para ser reconhecido. Reconhecer não exige ruptura imediata. Exige ajuste interno. Exige parar de negociar consigo mesmo. Exige respeitar o desconforto que surge quando algo não se alinha. Esse desconforto não é fraqueza, é inteligência emocional tentando alertar você. Com o tempo, você passa a sentir paz onde antes sentia confusão, silêncio onde antes havia ruído, e percebe que clareza não é saber tudo sobre o outro, mas saber exatamente até onde ir. A verdadeira maturidade não está em confrontar falsidades, mas em não se tornar refém delas. Ouvir com atenção é uma prática diária. Não para desconfiar de todos, mas para confiar com critério. Não para se fechar, mas para se preservar. Quando você desenvolve esse hábito, a vida se torna mais simples. Menos expectativas irreais, menos frustrações repetidas, menos explicações desperdiçadas. A coerência reconhece coerência. A confusão reconhece confusão. Quando você escolhe viver com clareza interna, naturalmente se aproxima de quem sustenta o mesmo padrão. Não por escolha forçada, mas por compatibilidade silenciosa. E talvez esse seja o maior ensinamento de todos. Você não precisa identificar quem é falso. Basta reconhecer quem é estável. A verdade não chama atenção, não exige plateia, não cria tensão constante. Ela se mantém firme, mesmo no silêncio. Quando você entende isso, algo se organiza por dentro. A mente desacelera. O corpo relaxa. As relações se tornam mais leves. E você segue em frente com menos ruído, menos expectativa e mais presença. Porque, no fim, a clareza não é algo que você exige do mundo. É algo que você constrói dentro de si. Se este conteúdo trouxe clareza em vez de ruído, considere permanecer por aqui. Inscrever-se no canal não é apenas um clique, é uma escolha por conteúdos que fortalecem o julgamento interior,
a disciplina emocional e o domínio de si. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também buscam lucidez em vez de confusão. Se algo ressoou em você, deixe um comentário. Não para debater, mas para registrar consciência. Às vezes, escrever uma frase é uma forma silenciosa de compromisso consigo mesmo. E se quiser aprofundar ainda mais, acesse a descrição. Lá estão materiais e caminhos que podem apoiar sua jornada de clareza, constância e força interior. Aqui não buscamos barulho, buscamos firmeza. Se isso faz sentido para você, siga conosco.